liberado? Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo bem? Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo Espiritismo para Todos. Vamos entrar aqui no item a adulteração do legado e o seu restabelecimento. Está na página 343, certo? Alguém quer fazer a leitura hoje? Amiga, acho que tem microfone aberto. Tem algum voluntário aí, alguma voluntária que queira ler para a gente? Qual que é a página, Julia? 343. Eu posso ler. Tá, obrigada. A adulteração do legado e seu restabelecimento. O debate de ideias é legítimo e necessário. Não importa que alguns defendam ideias pessoais, todos têm liberdade de expressar o que pensam. E o Espiritismo é o campeão da liberdade de pensamento. Com o tempo, o que for equivocado não resiste à força da razão, perde adesão e definha por si mesmo. Isso é claro e certo. Quanto à doutrina espírita procedente dos ensinamentos dos espíritos superiores, há uma necessária e basilar unidade de princípios. Mas o que ocorreu em 1869 na Sociedade Anônima, exatamente após a partida de Revel para a espiritualidade, não se trata de liberdade de pensar, mas de uma intervenção transgressora, covarde e perversa contra a sua vontade e violadora de seus direitos. Quem são esses encarnados e desencarnados que lutam contra a doutrina espírita? Por que temem tanto esses livros e revistas do século XIX? Allan Kardec qualifica os indivíduos resistentes às ideias progressistas, humanitárias e libertadoras. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que, certamente, não as aceitarão, pelo menos nessa existência. Em alguns casos de boa-fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que o seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade para eles é uma questão secundária, ou, melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressistas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas, e por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhes fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. E, por não se sentir à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Caso julguem sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já o dissemos em outro lugar. Quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversário. E pode medir-se sua importância pela violência dos ataques dos quais sejam objetos. Kardec, 1868, página 407. É o último capítulo da Gênese, né? Isso. Que foi muito que mutilado. foi o mais adulterado. O mais adulterado. Alguns dos adulteradores eram exatamente sócios da Sociedade Anônima, próximos de Kardec, mas escondiam seus pensamentos de orgulho, inveja e soberba, fazendo apenas uma oposição velada até quando o mestre retornou ao mundo espiritual.
A partir daí, esses indivíduos que se tornaram administradores com plenos poderes sobre a revista e as obras de forma infame e deliberada, nas sombras, fora das vistas dos adeptos fiéis aos princípios originais, adulteraram as duas últimas obras da codificação, o Céu e o Inferno e a Gênese. O conteúdo acrescentado na adulteração, que eram as ideias de queda, karma e da reencarnação como castigo divino, como também a divulgação e promoção de obras e seitas divergentes do Espiritismo, como o Rosteng e a Teosofia, tomaram espaço na Revista Espírita. Desse modo, o movimento espírita foi perdendo contato com a proposta original da autonomia moral, sendo contaminado e invadido pelos falsos ensinamentos. É importante destacar o cenário histórico desse curto período por volta de 3 anos, 1869 a 1872, quando ocorreu o golpe da Sociedade Anônima e as manobras de adulteração. Uma comoção social mergulhou o país no caos, interrompeu as atividades do grupo e dispersou os adeptos necessariamente preocupados em cuidar da sobrevivência de suas famílias. Trata-se da Guerra Franco-Prussiana em julho de 1870 e do Cerco de Paris em setembro de 1870 pelos prussianos. Desde então, a cidade foi intensamente bombardeada, 12 mil bombas, matando mais de 400 pessoas. O povo ficou sem suprimentos, muitos desabrigados, os parisienses desesperados chegaram a se alimentar de animais domésticos. Como por todos os lados, doenças. Muitas das casas da rua de Lille foram destruídas. E a livraria espírita, que lá tinha sua sede, escapou por pouco de um incêndio. Depois do cerco, ocorreu a Comuna de Paris, barricadas e destruição. Os revoltosos, principalmente operários e mulheres, foram tragicamente esmagados pelas tropas francesas, encerrando-se a Comuna em março de 1871. Foi nesse clima que a adulteração de O Céu e o Inferno passou despercebida. E antes que as coisas voltassem ao normal em meio ao esvaziamento do movimento espírita, a Gênese teve sua edição adulterada depositada por Le Marie. Somente quando uma geração nova de líderes espíritas se somou aos pioneiros fiéis, é que o movimento espírita legítimo retomou suas atividades em torno de Amélie, Beth Fropo e da família Delany. Na época de Kardec, Gabriel Delany era uma criança. Leon Denis, Flammarion e o casal Roen eram muito jovens. Orientados pelo espírito de Allan Kardec, estabeleceram uma nova sociedade, a União Espírita Francesa e um novo jornal, L'Espiritisme. Tomaram os princípios de simplicidade, desinteresse material, fidelidade às obras de Kardec. Em 1883, denunciaram a adulteração de A Gênese, mas nada puderam fazer, pois a Sociedade de Paris estava completamente tomada pelos desvios. Nenhum deles soube em vida da adulteração de O Céu e o Inferno, ocorrida muito anteriormente, em outro contexto do movimento espírita. Os textos adulterados das obras de Kardec e também algumas brochuras e folhetos publicados em sua sociedade após a sua morte são evidentemente contrários ao espiritismo. E é o que se desprende dos fatos e documentos e da análise comparativa dos textos. Essa manobra escusa atendeu aos interesses de algumas poucas pessoas e dos espíritos falsos profetas envolvidos, para criar divisão, seitas e uma confusão tal que impedisse os espíritas compreender os verdadeiros conceitos fundamentais da doutrina, principalmente a teoria moral e a universalidade do ensino dos espíritos superiores. Pensando quanto à história futura, levando em conta a prevista regeneração da humanidade, certamente se constará que foi só por um tempo que essa conspiração conseguiu prejudicar em parte uma divulgação mais plena das ideias progressistas do Espiritismo. Mas ela não possuíra força alguma para deter a evolução moral da humanidade. Isso porque, explica Kardec,
O movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Segue a vontade de Deus, que se expressa por suas leis eternas e imutáveis. Seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Kardec, 1668, página 396. Por fim, a estrutura de divulgação do Espiritismo pela Revista Espírita, órgão oficial do Espiritismo, criada inicialmente por Kardec, passou, após a fundação da Sociedade Anônima, por dar poderes autocráticos aos administradores, a atender aos interesses contrários por meio da publicação de obras, brochuras e folhetos com conteúdo completamente equivocado, recapitulando toda a manobra. Constituição da Sociedade Anônima em julho de 1669, como empresa que recebeu os direitos sobre a Revista Espírita e as outras obras de Kardec, atribuindo amplos poderes aos administradores, que, enfim, puderam editar e publicar as novas edições das obras. Após o estabelecimento da Sociedade Anônima e da Livraria Spirit como editora, dentro do mesmo mês de julho de 1669, os administradores lançam 6 novas edições das obras de Kardec. Mas entre as impressões legítimas, uma delas foi adulterada, demonstrando que o desvio foi premeditado e teve início nessa ocasião. Publicação da 4ª edição de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. As 3 primeiras edições da obra, publicada inicialmente em 1665, foram requeridas por uma só tiragem, ou seja, jamais Kardec alterou o conteúdo em vida. Em 1672, uma edição adulterada de A Gênese, sem constar ano indicando 5ª edição, teve a impressão requerida e o depósito feito, sob a responsabilidade dos administradores da Sociedade Anônima. Tendo sido depositada após a morte do autor, é legalmente considerada uma contrafação de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Em 1682, 13 anos após a grande traição praticada contra Kardec e o Espiritismo, foi lançado o folheto Os 4 Evangelhos de J.B. Rustang, resposta a seus críticos e adversários. Esse folheto ataca de forma agressiva Allan Kardec, suas obras e doutrina. Em 1884, foi publicada e amplamente divulgada na Revista Espírita a brochura La Chute, originale segundo o Espiritismo, síntese espiritualista de J. Aguilé, ou seja, a queda original segundo o Espiritismo. Uma tentativa de sobrepor os dogmas de Rustang à doutrina espírita. Em janeiro de 1890, a publicação por Lemarie da compilação de alguns manuscritos de Allan Kardec em obras póstumas. Comparando a mensagem sobre a gênese e os originais dos manuscritos, foi possível constatar que o conteúdo foi adulterado por Lemarie, o que coloca em suspeita esse livro, pois o mesmo pode ter ocorrido em outros trechos. Todavia, os milhares de manuscritos atualmente resgatados vão formar as verdadeiras e documentadas obras póstumas de Allan Kardec, completando seu legado. Então, essa obras póstumas também foi adulterada, é isso? O problema da gente dizer que foi, Jerus, é o seguinte, obras póstumas, ou seja, são escritos atribuídos a Kardec, publicados posteriormente. Então, não pode falar que foi adulterado, porque nunca foram publicados. O que pode se duvidar é da legitimidade, da integridade desses textos. Sim. Por exemplo, tem 2 textos que já se viu que houve alteração. Mas porque se tem os manuscritos. O restante vai ser difícil provar. Por quê? Porque se você não tem o original, como é que você vai comprovar? Então é complicado. Então é uma obra que o que a pessoa tem que fazer? Deixar por último para ler. Por quê? Porque depois que ela estiver toda sedimentada,
com o alicerce básico da doutrina, ou seja, tudo que Kardec publicou em vida. Depois ela pode ler obras póstumas, porque daí ela vai conseguir separar, ou pelo menos vai ter mais instrumentos para conseguir separar o joio do trigo. Para ver a coerência, né? Se há E isso, coerência com o até pensamento. porque nós temos um drama, né? Que nem a Juliana falou, quem gosta de estudar a Bíblia. Né? O problema da Bíblia, o problema qual que é? A Bíblia é um livro imposto como verdade absoluta há milênios. É um livro que a gente já é educado desde criança a não questionar. Então, a gente não lê a Bíblia como um documento histórico. Esse é o problema. Mas o problema é que a gente leva essa ideia para todos os lugares. A gente não leva só quando lê a Bíblia. A gente leva para tudo. A gente quer ler o Espiritismo identicamente. Ou seja, a gente também não pode cair no erro e falar tudo que está escrito por Kardec está exato. Kardec mesmo disse que nem os espíritos que estavam com eles eram perfeitos. Ou seja, os espíritos estavam dando o seu ponto de vista, mas eram espíritos mais evoluídos. Mas nem por isso sabedores de tudo. Então, o que o Espiritismo nos ensina é uma leitura crítica. E o juiz infalível sempre será razão e bom senso. E isso a gente vai ter razão e bom senso, uma quando a gente tem 18 anos, outra quando a gente tem 30, outra quando a gente tem 50, se Deus quiser. Porque é sinal que a gente está evoluindo. Porque se a gente tiver com as mesmas ideias de quando tinha 16, 17 anos, é sinal de que a gente não deu nenhum passo para frente. Nós continuamos no mesmo. Né? E a doutrina é isso, que a doutrina, os textos espíritas, sobretudo, e qualquer bom livro, né, ensina o que é? A gente ter senso crítico. E o senso crítico não é destrutivo, muito pelo contrário. O senso crítico é algo construtivo. E é algo que dota você de instrumentos para você não ir para a fé cega, não aceitar o dogma. Ou seja, você sempre ser criado, né, educar-se para ser o mais imparcial possível quando lê tudo. Quando analisa tudo, quando tem qualquer situação na tua existência, você tem de ser o mais imparcial possível. Porque quando você se torna imparcial, você não está julgando. Né? Essa que é a ideia. A ideia é você ter de ser, opa, nunca terei condições de fazer um julgamento definitivo. Fazer julgamento sim, mas definitivo nunca. Ok, obrigada. Aqui, né, só faltou uma coisa, tudo que o Paulo falou aqui, né? Que ele falou que em 1869 teve a publicação, né, de uma edição adulterada, né? Que ele falou que lançaram 6 novas edições das obras de Kardec e uma reimpressão adulterada. Hoje nós sabemos que foram 2. Porque foi reimpresso o Céu e o Inferno adulterado e nós sabemos que foi reimpresso a Gênese. Porque existe um exemplar, mas existe. Então ela foi impressa. Sabemos que foi impressa lá. Agora ela não foi colocada à venda nem distribuída, mas impressa foi. Ou seja, era serviço completo desde 1869. Agora, por que a Gênese não entrou no balaio de gato, né? Logo de cara, e o Céu e o Inferno entrou, e até hoje não tem um depósito legal na França? Ou seja, esse é adulterado mesmo. Está totalmente legal. E não tem depósito legal
dessa edição do Céu e Inferno que o pessoal julga a oficial. Não tem. Se não tem depósito legal, não é legal. Acabou. Não tem nem o que discutir. A Gênesis falou, não, mas era que o Gênesis, tanto é que fizeram o depósito legal. Céu e Inferno nem depósito legal tem. Aí o pessoal, não, mas não precisava porque era uma obra, não era uma obra inédita. Espera aí. Como não era uma obra inédita? A Gênesis também não era. E não foi feito o depósito legal? Acabou. A alegação deles é que tem livros que foram editados depois, em novas edições, e não teve depósito legal. Não teve depósito legal porque eram textos que viraram livro extraídos da Revista Espírita. Então, aquele texto já tinha sido aprovado em edições anteriores, que estavam na Revista Espírita. Depois ele fez como é que a gente vai falar, um libreto, né? E editou. Aí tudo bem, já estava aprovado pelo governo, agora todo o texto é inédito, tinha de ser feito um depósito legal. Juridicamente, provado que houve algo estranho. Como o texto é ilegal, o Céu e Inferno é ilegal, não tem depósito legal nenhum. É adulterado e pronto. Não tem o que questionar. Porque a Gênesis não fala, não, mas era o desejo de Kardec. Eram as obras póstumas dele, né? Eles podem falar. Cadê os originais? Não tem. Cadê os originais das obras póstumas? Também não tem. Como é que eu vou saber se aqueles textos que o Lemarie separou é tudo do Kardec? É complicado, né? A gente vê. Mas o interessante é que a gente tem que sempre levar em conta. Não foi obra só de encarnado. Nós temos sempre de colocar isso. Nunca é obra só de encarnado. Sempre tem influência, né, do lado de lá te empurrando, tanto para o bem, só que o lado do bem, né, o lado do bem deixa por você fazer por teu livre-arbítrio, ele não impõe nada. O mal não, o mal impõe. Né? O espírito que está atrapalhado, ele quer impor a vontade dele. Quando o espírito é evoluído, ele deixa por teu livre-arbítrio, tua consciência. Tinha uma professora, quando a gente estava nos cursos da juventude nova, ela falava assim, quer saber se é um espírito bom ou um espírito ruim? Faz o seguinte, se o espírito começa a insistir muito, geralmente é espírito ruim. Faz isso, faz isso, faz isso, é espírito ruim. O espírito bom, ele fala uma vez, faz isso, e se afasta. Ele pode até falar uma segunda vez depois de um tempo, mas ele não vai ficar repetindo. Ele já deu o recado, o resto é por tua conta. Como diz hoje, hashtag fica a dica. Faça se quiser. Né? A gente vai. O drama, eu noto assim. Isso é geral, né? Eu noto porque quando o Paulo falou, tá tudo certo, vai se publicar o livro Revolução Espírita por determinada editora. Estava tudo certo. De repente a editora pegou e falou, não vamos editar, que esse livro é muito, muito complicado. Então, primeiramente, eles tiveram o trabalho de ler o livro. Tiveram o trabalho de analisar o livro. E aí falou mais alto o quê? Esse livro, ele está destruindo tudo aquilo que nós construímos. Por que está destruindo? Porque nós estamos publicando um monte de obras que esse livro está dizendo que não vale a pena ser publicada. Nós tornamos o Espiritismo um comércio. Ou seja, a pessoa que leu o livro, fez a análise e censurou para não ser editada, ela fez a leitura correta. Mas ela fez o quê? Olha,
publico a verdade, também ela pegou e falou, ela lavou as mãos, eu não vou publicar. Fez a leitura correta e a escolha errada. Não, ela ficou em cima do muro, não vou publicar. Também não fez campanha para as outras. Aí então vou fazer uma edição privada. Foi o que foi isso, uma edição privada. E conseguiu um distribuidor. É por isso que eu te digo, pelo menos foi isento nesse sentido. Eu não vou publicar. Eu posso até vender, mas não vou publicar. Não vou colocar a minha editora nisso. Mas foi isento, mas pelo menos não fez campanha. Olha, distribuidora tal, se você publicar o livro dele, a gente não vai te mandar mais livro para você distribuir. Porque fazem isso, viu, gente? Não só dentro das lides espíritas, não, em todo lugar. Quando você se torna mercado fonográfico, qualquer coisa, faz isso, infelizmente. Ah, você não quer fechar contrato com a minha gravadora? Então você não vai fechar com nenhuma. Tem isso? Tem. Porque nós não estamos e nunca estivemos nessa ideia de que estamos numa sociedade livre. Não estamos. Não estamos porque a sociedade é muito desigualitária. Tanto do lado de cá, né, ou do lado de lá da cortina de ferro, se ainda tivesse esse termo valendo. É a mesma coisa. Mas está aí, né? A gente está tendo oportunidade agora com esses avanços do saber, né, através da internet, tudo, da gente poder buscar e se instruir. Até uns 20 anos atrás, não. Até uns 20 anos atrás, que a gente ia? Ficava esperando que o mercado editorial ia colocar, ficava esperando oradores, né, aquela caravana de oradores que se deslocam de um lado para o outro. Hoje, com a pandemia, ainda mais se acentuou esse lado, né? Que a pessoa acabou se desgrudando um pouco daquela rotina dela de ir na determinada casa espírita onde ela frequentava e começou a ouvir outras coisas. Que eu acho assim, muito dirigente deve estar assim, tremendo, né? Porque ele mantinha o rebanhinho dele lá e agora ele tem de dar satisfação. Agora, é aquela história, né? É dirigente espírita? Dirigente é espírita, o problema é ele. Para tudo, né? E também quando a gente, né, lê um livro que eu gosto muito, que é da Simone Privato, a pesquisa dela sobre a Gênese, que é um livro que eu gosto muito, é extremamente lúcida, toda documentada. E quando ela traz as adulterações dos capítulos, existem erros doutrinários. Sim. Que, no meu entendimento, pela minha razão, pela minha lógica, Kardec não cometeria um erro doutrinário. O grande problema de toda obra, não, estou falando, toda obra, ela tem ela rompe uma barreira, né? Ela rompe uma barreira, mas ela tem um limite. E o grande mal é que as pessoas tomam esse limite de uma obra como uma fraqueza. Não, as pessoas têm de pegar e ler a obra e perceber, olha, o limite dela é esse. Isso que nós achamos fraqueza, na época, não era perceptível. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega a Revolução Espírita, o Paulo vai falar que o pai de Kardec provavelmente foi vítima, morreu durante a invasão de Portugal. Está lá. Aí, se você pega um cara, vamos fazer uma crítica do livro, vai falar o quê? Olha, não, aquele livro dizia que o pai do Kardec teria desaparecido durante a invasão de Portugal.
Aí coloca esse problema do limite do texto como se o texto, tudo que está lá está superado. O mesmo estão fazendo com a Simone Privato. Olha, ela praticamente escreveu que quem adulterou foi o Lemarri. Não que ela escreva isso, né, mas ela faz um encaminhamento que todo mundo chegou a essa conclusão durante as exposições dela aqui, mas não é isso. Né? E outra, a suposição dela é que a Gênese foi adulterada, pelo que ela escreve lá, durante aqueles 3 anos. Hoje nós já sabemos, tudo indica que Kardec morreu e ela já estava adulterada. Hoje nós sabemos, mas na época não se sabia. Na época era uma hipótese muito frágil. Eu acreditava nessa hipótese, mas era uma hipótese muito frágil. Os documentos que ela trouxe eram muito mais consistentes. Dizia o quê? Foi em 1872. Por que 1872? Porque eles não tinham tempo de publicar antes. Hoje nós sabemos que sim, já tinha uma edição que nem distribuída foi. Porque depois que apareceu essa outra edição de 69, mas que E não tem um também registro depois que da se soube obra, do céu e inferno. né? Não tem um registro da obra. Não tem. E também depois que se soube do céu e inferno. Ou seja, hoje, a minha ideia, né? A minha intuição foi Rustang que mexeu tudo. É a mão dele ali. É um advogado mesmo, e foi ele que mexeu tudo. Eu só estava esperando coisa. Que nem tem uns agora, estou dizendo. Provavelmente Kardec foi envenenado. Aí também já é exagero. Mas também não é uma hipótese descartável. Não E é. assim, Infelizmente não é. vamos combinar. Quem desencarnar primeiro, conversa com Kardec, esclarece. Gente, é uma verdade. Esclarece, a menina tá rindo. Eu tenho muita vontade de sentar lá, conversar. Não precisa nem sentar, pode sentar mesmo por pensamento. Jura chegar Kardec e falou: olha, o passado não vai mudar. Ele vai falar. Não, só quero entender. Só quero saber, é a minha curiosidade. A verdade. Não, quero entender a verdade. Porque faz parte da história do espiritismo. Mas aí que tá, olha, nota. Né? E ele não vai entrar num termo de julgamento, mas esclareçam-se os fatos, a verdade, sem o julgamento. Porque fez, quem fez, porque deixou de fazer, porque cada um é responsável. Mas a verdade, ela pertence a nós. Né? Não só a adulteração, como quem foi, né? A gente busca hoje o entendimento do porquê se foi feito isso, de se compreender o porquê foi feito isso, porque isso tem um objetivo que afeta nós, porque nós estudamos durante muitos anos uma obra com conceitos adulterados. Tem uma frase do Proust que eu acho fantástica, né? Que resume bem o que acontece na nossa crença, né? Que é assim, o Proust fala assim: se as pessoas realmente acreditassem que existe vida depois da morte, elas não falariam tão mal daqueles que se partiram. Se os dirigentes, os espíritas, realmente acreditassem, né, que há continuidade, todos esses da Sociedade Anônima não teriam feito o que fizeram. Né? Se eles entenderam e tudo o que eles estavam falando, eles sim, realmente acreditassem, eles não teriam feito o que fizeram. Porque aí nós não estamos falando de um indivíduo, estamos falando de um grupo dito espiritualista. E dito que andou com ele, né? Porque o pessoal fala do Lemarri ser o Judas, gente, então todos eles eram Judas, né? Todos os apóstolos aí da Sociedade Anônima eram Judas. Foi coletivo? Todos eles? É incrível. Vamos saber ou não? Sem noção, né? Não acreditava. Às vezes fez ali no embalo, ou não
tendo total consciência do prejuízo, a gente não sabe qual foi o papel exato de cada um, em que momento exato, né? A gente tem hipóteses que a gente, né, está aqui debatendo, Isso, aí a refletindo, gente vê, tentando entender. aí a gente vê que os problemas do mundo, né? Que o pessoal fala, no passado era melhor nada. É a mesma coisa de hoje, é o orgulho e o egoísmo que mexe. Ah, porque tem muito fake news hoje. O que eles fizeram era fake news? O que os escribas faziam antigamente? Ah, não gosto disso aqui, eu vou mudar essa frase para isso, que eu acho que é mais correto. Fake news, está transmitindo uma coisa que o autor primeiro nunca escreveu. Isso antes da imprensa, era pior. Era pior. Hoje nós conseguimos resgatar Kardec porque ele deixou o original. Mas e os outros textos, quando não tinha imprensa? É a própria questão da Bíblia, né? Que a gente estava falando no começo, os erros de tradução, os Mas termos que em uma erro de língua tem um tradução é uma significado, em coisa. outra outro. Mas, por exemplo, eu gosto dos trabalhos do Chaves, gosto do trabalho do Celestino, mas mesmo assim, o trabalho do Chaves e do Celestino, eles estão trabalhando sobre um texto dito autêntico. Mas não é. Né? Eles estão trabalhando sobre a tradição. Será que a Na gente... verdade, o que ele traz é o significado da palavra. Isso. Em hebraico e o significado dessa palavra traduzida para o português. É aquela coisa, né? O pessoal fica falando tanto de texto canônico, tanto de texto canônico. Ah, o canônico é o verdadeiro. Não é, gente. Tá, canônico, alguém chegou lá e deu o serinho, é verdadeiro. Quem deu o serinho? Qual era o interesse de quem deu o serinho? Qual era a compreensão de quem deu o serinho? Às vezes não é nem interesse, era a compreensão dele. Mas e a compreensão do outro? Foi ouvida? É Eu só complicado, sei então que eu não nada. fui, gente. Não, Rodrigo, assim. Eu vejo assim que a gente tem que se apegar ao fundo e não à forma, que nem Kardec fala, né? Ler todas essas coisas aí que já tanto foi traduzido e o ponto de vista de cada um. E assim, aí a gente perceber, a gente tem materiais de pesquisa para a gente entender que a ideia de, vamos dizer assim, a ideia de uma moral autônoma e de liberdade sempre voltou através de alguém na humanidade, mas sempre deram jeito de sufocar. Então, a gente percebeu o fundo dessas ideias. Então, Kardec, ele teve a vez dele, teve a missão dele. E daí, as pessoas que são do movimento espírita, e houve um zum de que talvez teria sido adulterada os livros de Kardec, eu acho que faz parte elas pegarem e fazer a comparação e terem curiosidade de ler esse outro. Não, tá, eu sei o que ocorre no espírito e não das ficar pessoas. obedecendo o que o dirigente vai falar, se deve ou se não deve. Mas não é Cada isso. um tem que pegar e ler. Gente, o pessoal já não lê, achando que é a verdadeira. Aí vem alguém e fala assim, você tem de ler as duas. O cara já não leu a primeira. Já não leu a primeira, ele quer saber o que o outro acha para ele seguir. Aí vem alguém e fala assim, tem de comparar as duas, sendo que ele não leu nem a primeira. Aí, isso é responsabilidade do dirigente. Ai, gente, será que essas obras foram adulteradas mesmo? E tem gente assim, será que essas obras, vamos falar assim, agora me fugiu, né? Aquela que frequenta a missa toda hora lá, né? Que é as velhinhas que vão lá, elas ficam, meu, será que foi adulterada a missa? A Beata. A Beata chega lá, Beato do Espiritismo. Será que foi adulterado mesmo? Estou tão desassossegado. Aí alguém fala assim, não foi, alguém provou. Ele vai acreditar. Ela não vai ler. Ela não, é o que eu estou dizendo, tem que ler. Vai acomodar ele. Então ele vai ficar satisfeito com isso. É, infelizmente, o sentimento que permeia não só dentro do espiritismo, como em geral.
Aí o pessoal fala, por que que o Espiritismo sumiu da Europa? Sumiu da Europa porque adulteraram. Acabou. Ainda bem E que por que que no sumiu. Brasil não? Porque no Brasil ficou evangelizado, ficou aquela coisa, parece beato, povo analfabeto, procurando... Como é que os centros cresceram no Brasil? Um médium, geralmente a maioria deles sabia ler e escrever, um monte de pessoas começaram a seguir essa pessoa e segue essas tradições até hoje. Passou a Semana Santa aqui, tem uma determinada instituição religiosa lá aqui na USE do Brás, que eles fazem o terço. Eles se reúnem para fazer o terço durante a Semana Santa. Porque essa tradição vem desde dos que fundaram o centro. Então, eles se reúnem para fazer a vigília de rezar o terço a semana toda. Onde isso é espiritismo? E eles mandam ainda no WhatsApp, convidando as pessoas a participar. Não consegue ver incoerência. Por quê? Porque segue a tradição da casa. Esses daí não tem centro... jeito, vai ter que nascer de novo para... Então, mas é um centro que tem 106 anos. É um É um dos absurdo. mais antigos de São Paulo. Eles fazem isso. Aí você nota o que pesa. Peraí, mas isso é o que está o Espiritismo? Eles leem, estudam? Não. Eles seguem exatamente as tradições dos fundadores. Então, Para eles estão eles, o lendo espiritismo pelos é só óculos dos reunião fundadores. mediúnica. É só reunião mediúnica. Não é estudar os livros de Kardec para compreender ou para ter um senso crítico ou para saber do que se trata. Mas muitos não leem Kardec, É só gente, reunião faz estudo mediúnica. dirigido da Ou é só doutrina espírita, que é assistencialismo. mutilado. É um estudo mutilado, porque você não acompanha o raciocínio, né? Então, cabe a nós, que temos consciência da importância das obras e trazer, né, esse estudo, esse entendimento, questionar, escuta, mas por que não se estuda a obra de Kardec? Né? Porque aquela ideia de infalibilidade papal continua com as pessoas. Só mudou o móvel. Antigamente era o Papa, hoje em dia os médiuns. Exato. O Mas médium há vai que se pensar por você, questionar, acabou. né? A gente tem que ter a lucidez de questionar, tem que se estudar a obra de Kardec. Por que não se estuda? Porque se é um centro Fenômeno é muito espírita, você vai mais... estudar o quê? Nem é a obra de Kardec, é a obra dos espíritos. Tenho minha área de interesse, tá? Eu quero estudar o livro dos espíritos, tudo bem. Quero estudar a parte mediúnica, entender as faculdades mediúnicas, como que é o processo. Leio o livro dos médiuns. Mas até a própria conduta é heterônoma. Olha, você está conhecendo o espiritismo, agora você não pode ler. Você tem que ler tal livro. Você pode ler o que você quiser, gente. O coisa é o Mas seguinte, se o qual foi o Espiritismo primeiro começou com o livro livro que... dos Espíritos, caberia, pelo menos, começar as pessoas a ler o livro dos Espíritos. O primeiro livro que devia ser lido era esse. Mas é uma questão de você instruir a pessoa. Ó, o primeiro livro que Kardec escreveu está aqui. Então, a gente indica que é importante essa leitura. Eu acho assim, mas não falar assim, você não pode ler. Porque isso é a dúvida da pessoa. Quantas pessoas vão procurar o centro espírita por uma questão mediúnica? Então, ela quer entender o fenômeno. Isso acalma o coração dela. E junto, ela pode ler o outro livro junto. Mas o que você não pode é impor. Não pode ler, não pode fazer, não pode... Mas... Hoje eu estou entendendo cada vez mais que o estudo dos livros de Kardec tem que ser todos integrados, tem que ser todos ao mesmo tempo. Não é você fica 2, 3 anos lendo um, aí depois você fica mais 2, 3 anos lendo o outro. Não, esse grupo que está
todos os dias, 18 horas, fazendo estudo da obra de Kardec, é muito legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Ele está fazendo estudo integrado, é todos os livros ao mesmo tempo. E você consegue perceber, você consegue pescar em cada livro, sabe? Você consegue ver a integridade do pensamento que Kardec trouxe, do pensamento que os espíritos trouxeram. É muito legal. Então, isso de ficar 2, 3 anos lendo um livro, aí a gente pega daqui 2, 3 anos lê outro. Não. Escola, universidade, não é todos os dias que funciona, não é todos os dias que você vai lá estudar. Se você vai estudar, é todos os dias. Você tem que ter aquela disciplina, ó. É 2 horas por dia, ok. É 1 hora por dia, ok. É meia hora por dia, ok. A casa espírita, ela é de estudos espíritas. E a partir do estudo vem todas as outras, né? Vem todas as outras coisas, que é a parte mediúnica, que é a parte filosófica, que é a parte psicológica. Mas tem que ser um estudo integrado de todos os livros. Vamos seguir na leitura? Depois, no final, eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre a questão dos próximos capítulos do livro, mas aí no final vocês me lembram da gente conversar. Como a divulgação da adulteração da obra Gênese ocorreu em 2018, a primeira edição original foi amplamente recuperada em diversas línguas por todo o mundo. As primeiras foram em espanhol e em francês. As edições em português da FEAL, em São Paulo, e também da CELD, no Rio de Janeiro, já correspondem ao conteúdo da primeira edição. Versões em inglês e chinês estão em preparo. Temos notícias de que editoras brasileiras que publicam tradicionalmente o livro em português estão preparando traduções da primeira edição para restabelecer o texto original de Kardec. Todavia, ainda há muito a se fazer para uma completa restauração da verdade. As versões adulteradas precisam ter suas edições completamente interrompidas. E o estudo do conteúdo original precisa estar presente nos grupos e centros espíritas. Em relação ao céu e inferno, é indispensável que toda mobilização se repita para o restabelecimento de sua versão original. Cabe aos espíritas, a partir dessa geração de 2020, diante dos fatos, recuperar, estudar, compreender profundamente, divulgar e debater esses textos originais, principalmente a teoria moral espírita, fundamentada na autonomia, para fazer cumprir a meta fundamental do Espiritismo, que é secundar a revolução moral da humanidade. Agora que sabemos de toda a história, o maior agradecimento que a atual geração de espíritas pode fazer a Kardec, a Meri e os demais pioneiros está em restabelecer os verdadeiros ensinamentos. Para compreender a teoria moral espírita, a autonomia, que é o maior de seus fundamentos, é de grande importância um estudo dedicado de seus princípios, como também das obras originais estabelecidas, seja individualmente ou em grupos, podendo ser objeto de palestras, grupos de estudos, artigos e outros meios de divulgação. Caso a formação de grupos locais não seja possível, pela dificuldade de conseguir um lugar físico, ou pela distância que dificulte o encontro presencial, atualmente é plenamente possível estabelecer grupos de estudos virtuais. Os recursos das redes sociais e mecanismos de comunicação por internet permitem unir as pessoas à distância, apresentando mutuamente os documentos, lendo juntas os textos, conversando e podendo até mesmo ver uma às outras pelas câmeras. Isso pode ser feito por celulares, tablets, notebooks ou computadores de mesa. Combinando os horários, não importa o lugar no qual esteja cada participante. Um número pequeno de participantes homogêneos é sempre mais produtivo. Depois, é adequado manter contato com outros grupos, trocar textos e impressões, podendo inclusive gravar áudios e vídeos, trocar mensagens. Mas alguns se perguntam, será que é correto remexer no passado, mostrar essas divergências de ideias? Não seria trazer perturbação ao meio espírita e dar armas aos inimigos do espiritismo?
Vejamos o que Kardec disse sobre isso quando estava denunciando a seita do espiritismo sem espíritos, ao questionar: falar dessas opiniões divergentes que, em definitiva, se reduzem a algumas individualidades e não fazem corpo em nenhuma parte, não é, talvez, dirão algumas pessoas, dar-lhe muitas importância, amedrontar os adeptos em lhe fazendo crer em incisões mais profundas do que elas o são. Não é também fornecer armas aos inimigos do espiritismo? Kardec então responde: é precisamente para prevenir esses inconvenientes que disso falamos. Uma explicação clara e categórica, que reduz a questão ao seu justo valor, é muito mais própria para tranquilizar do que para amedrontar os adeptos. Eles sabem a que se prenderem e nisso encontram ocasião dos argumentos para a réplica. Quanto aos adversários, eles muitas vezes exploram o fato, e é porque lhe exagera a importância que é útil mostrar o que ele é. Kardec, Revista Espírita, 1866, abril, página 12. Allan Kardec adotava a postura de responder com silêncio aos ataques pessoais e também às cartas anônimas. Todavia, ante as questões relacionadas à doutrina espírita, ele a defendia vigorosamente com as armas do bom senso e da lógica. O esclarecimento e a educação são os instrumentos para a difusão dos ensinamentos dos espíritos superiores. Principais... Só um minutinho, Conde. Alguém poderia pensar assim, não, essa conversa de que foi adulterada, não foi adulterada, eu não quero saber desse tipo de, como se fala? Na época do meu pai falava buchicho. O Chico, Eu não quero saber de confusão aqui, porque a gente desequilibra, aí começa a entrar espíritos mal intencionados aqui, a gente desequilibra o ambiente. Né? E daí Kardec está falando assim, não, o esclarecimento e a educação são instrumentos para a difusão dos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, ignorar o que está acontecendo não seria uma boa atitude, né? Acho que tem que ver de frente, ter coragem, ter vontade de ter coragem de ler o livro e daí tirar sua opinião, né? Sua própria opinião. E você não ficar recebendo ordens de um e de outro de que está certo, está errado, está correto, não está correto. Você mesmo lê e tirar suas próprias conclusões. É uma oportunidade para você, de fato, adentrar a doutrina espírita, né? Você lê os livros de Kardec. Mas, Rosângela, olha, lá na página 344 fala, né? A verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Quando eu comecei a falar sobre as adulterações das obras de Kardec, lá na Casa Espírita, e que tem gente de vários níveis culturais e sociais, cara, eles me acharam com cara de ET, já comentei. E ninguém até hoje leu uma obra, sequer veio perguntar, Clarice, como é que é mesmo essa conversa? É verdade mesmo? Eles continuam com o olhar no passado. É melhor não mexer. É onde eu trago, minha filha. É a polêmica. A palavra que eu queria lembrar era polêmica. Falar que levar polêmica para a casa espírita desequilibra todo mundo e traz os maus espíritos. Aí desequilibra a casa toda. É falácia isso daí, né, conversa. E eu lembro que eu ouvi um rapaz falando da revista espírita, e ele retirou da revista espírita tudo que tinha a palavra polêmica. Então, ele trouxe Kardec falando sobre polêmica, né? Então, tem lá na revista espírita. Eu não cheguei a ler ainda, né? Tá na minha lista. Mas ele falando de o que Kardec fala sobre polêmica. Polêmica não é algo ruim. A gente tem que entender que não se está se criando uma polêmica. Se está trazendo a constatação de um fato
adulterado. Eu não É um entendo. fato documentado, a obra foi adulterada. Isso está provado por documentos. Agora, se, né, a postura de um dirigente eu fiquei sabendo isso, e minimamente eu não vou me informar, é da responsabilidade do dirigente da casa. É assim a né? fala do dirigente. Porque Eu não quantos vou aqui... me envolver nessa polêmica e também não vou envolver a casa nessa polêmica. Então, Eu mas vou aí preservar a existe casa. a questão da heteronomia. O que a federação fala sobre esse assunto? O que o fulano fala sobre esse assunto? E a gente não tem que se apoiar na opinião pessoal de pessoas, e sim em documentos. A Simone fez uma pesquisa documentada. Tá lá, o Lucas foi na França, ele encontrou os documentos. Fere o direito do autor. Então, nós temos que ser os primeiros a resgatar aquilo que Kardec, né, nos trouxe através dos espíritos, das comunicações, porque a gente tem consciência da importância de tudo que a gente tem estudado, da importância do espiritismo, e a gente tem compreendido qual é o papel do espiritismo neste momento para a nossa humanidade, para o nosso planeta, que foi, né, a parte mais mutilada. E aí vem se falar em pregação, em mudança, como uma coisa salvadora, né, de escolhas divinas. Então, olha a importância da gente ler, da gente estudar, ficar esperando ali que os espíritos façam algo que é da nossa responsabilidade fazer. Kardec, os espíritos já fizeram a parte deles, escreveram. A gente está tendo a oportunidade de compreender tudo o que aconteceu, é da nossa responsabilidade. Se a pessoa não quer, o que Kardec diz? O Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. A pessoa não quer, tudo bem. Travou, né? Vocês estão me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo, Ju. Ah, é? Não, aqui para mim travou. Mas eu acho que foi a minha internet, gente. Então, né, para a gente pensar em tudo isso que a gente tem estudado, tem compreendido, e o nosso papel a gente proporciona um estudo, vem quem quer, né, busca a informação quem quer. Porque todos nós que estamos aqui no estudo hoje, nós passamos por esse processo. Todos nós, lá quando houve a denúncia, né, quando a Simone Pato veio para São Paulo, fez a palestra, a gente teve acesso à obra, depois teve a denúncia na Rádio Boa Nova, né, falando sobre adulteração, isso tem sido falado há mais de 2 anos. E quantos de nós é do meu interesse saber o que aconteceu? Eu quero entender, quero compreender, e aí eu vou dizer para mim mesma, isso, eu concordo, não concordo, para mim isso está certo, isso está errado. É isso mesmo. Aí cada um é Mas aí, responsável. viu, Ju, esse concorda ou não concorda, aí a gente tem que pegar a ancestralidade. Quer dizer que você não está aceitando os desígnios. É o que pega. Então, mas aí a gente precisa, né, pensar, será que essa pessoa verdadeiramente compreendeu o espiritismo, o fundamento da moral espírita? Ou ela ainda está, né, nessa mistura de entendimentos? Vamos colocar lá,
um hibridismo religioso, ou ela faz da maldade, ela sabe né, que foi adulterado, a importância do que foi adulterado, e mesmo assim ela quer, porque existem outras circunstâncias, nem todo mundo faz com esse objetivo, mas tem gente que, quando toca nesse assunto, é como se fosse até um pecado, gente. Ai, não vamos falar sobre isso, Sem dúvida. imagina. Mas, É Ju, como se fosse um pecado, gente. tem Mas tem gente que tem medo de encarar e falar para si mesmo assim, puxa vida, eu estudei minha vida inteira, então, uma moral estranha. Então, mas a gente nem tinha esse Eu entendimento da moral, ouvi das propriamente. pessoas o entendimento também estranho, de uma moral estranha, né? Então, mas Aí você eu vou ter que percebe? começar do zero, eu vou ter que começar do zero agora. A gente não tinha esse entendimento, pelo menos a minha observação é essa. Até o momento em que o Paulo trouxe todo esse resgate, né, do espiritualismo, da gente pensar uma proposta de autonomia moral, da liberdade, estavam lá os princípios, mas é como se faltassem coisas para a gente poder fazer essa junção que hoje a gente faz. Tanto que eu vejo as palestras lá antigas, quando ele falava qual é a moral espírita. É como se desse um branco em todo mundo. Né? A Dura moral da seguinte. liberdade, do progresso. Não sei, tá, você sabe o que é a lei de progresso, mas ver com essa lucidez e com esse entendimento, a gente não conseguia. E eu brinco, né, falando a verdade, brinquei com a Mari sábado, eu falo, gente, tava lá, isso que o Paulo fala, os espíritos iguais a nós, superiores a nós, e os espíritos inferiores. Tá lá no livro dos espíritos, eu li várias vezes e nunca tinha parado para pensar nisso. Não da forma como ele explica, mas tá lá, Ju, gente. Você quer ver como o progresso não caiu na ficha das pessoas? Vamos pensar do ponto de vista material, tá? Eu vou falar até um sofista, mas é uma coisa que eu já usei. As pessoas estão lá no centro, trocaram o paraíso pelo nosso lar. Não saíram da pena de Italião e trocaram o paraíso pelo nosso lar. Aí o pessoal, não, por quê? Porque quando eu for no nosso lar, eu vou andar do aerobus. Eu falo, vem cá, que ano foi publicado o nosso lar? Aí alguns ainda falam, 30 e pouco. Tá. O que tinha aqui em São Paulo em 30 e pouco? Tinha metrô? Não, hoje tem. Tem um monte de transporte que tem hoje que naquela época não tinha. Você acha que o nosso lar ainda está com aquele aerobus velho? Você acha que eles não evoluíram também? Cadê a lei do progresso que você falou que existe? O nosso lar está intacto, está daquele jeito que está lá, não teve mudança nenhuma. Eles estão estáticos, não mudaram, continuam com aquele velho aerobus. Não se adequaram à lei de emissão de poluentes lá, continua com aquele aerobus. Aí o pessoal fica assim. Mas eu penso, Conde, que não é só uma questão do nosso lar, mas é uma questão que perpassa por Deus. Porque a gente lê lá os atributos de Deus, justiça, bondade, benevolência, mas a parte adulterada é exatamente a questão, expiação, castigo, penas. Sim. E aí vem aquilo lá, não, mas Deus castiga porque a pessoa errou e ela tem que pagar. Porque o entendimento é que você só aprende pelo sofrimento, pagando. Não existe. Mas até hoje vai. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então. Frase célebre de casa espírita. Quando a pessoa Ju, fala, porque vocês sabem, né, gente? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Quer dizer, nós estamos fazendo uma prevenção com ameaça. Então, pena de Italião, olha. Essa é a pena questão. De Italião, não saiu da pena de Italião. É a questão do castigo, da pena, né? Mas Deus é
é justo e bom. Então, se a pessoa cometeu uma maldade comigo, ela vai pagar, porque Deus é justo. Olha o absurdo. Não Bem, cada um compreende aqui. e entende que a única forma de pagamento, principalmente aqui material, e a gente vê isso nas perguntas, nas lives, às vezes, muitas delas para o Paulo, tá, mas se a pessoa é um assassina, ela não vai pagar, ela não vai sofrer, ela não... A pessoa só vê a única forma de relação é o outro pagando, é o outro Porque sofrendo. quando a pessoa está querendo tudo isso daí, não vai sofrer, não vai pagar, o que ela está fazendo? Ela está querendo olho por olho. Vingança. Vingança, então pronto. Saímos da penalidade, não saímos. E Resumido, assim, você Mas sempre aí vai é que pegar, tá. tudo que eles vão alegar sempre vai voltar para a pena de italiano, tudo bem. No Velho Testamento eu conheço, a gente conhece ele, o problema é que a gente ainda não entrou na fase do Evangelho. E não entramos, gente, porque a gente fala uma frase dessa, o que a gente está falando? Pena de italiano. e assim, ontem o pessoal, né, foi fazer a prece, daí a minha antena ligada, né? Aí, assim, então, que nós somos eternos devedores. Por isso que a gente tem que estar aqui e tem que estar na casa espírita e fazer o melhor trabalho que a gente puder, que a gente é eternos devedores. É uma ideia também equivocada essa, né? Olha, É tem cada uma. caridade desinteressada. Eu estou devendo quem? Estou devendo o outro, porque quando você usa essa palavra estou devendo, você está devendo o outro. Agora, o negócio a gente vê lá no Céu e Inferno em todas as comunicações. Acho que a gente tinha que ler uma comunicação do Céu e Inferno todo dia, antes de levantar da cama. É um autoconhecimento, é a pessoa, é ela com ela mesma. Não é o outro, não é o mundo, não é a situação, é ela com ela mesma, as crenças dela, as ideias que ela tem. A resolução é ela com ela mesma. É um pouco de egoísmo. Ela não tá fazendo nada para Deus, né? Vou pagar a Deus. Ela não tá fazendo nada para o outro. Eu tenho que pagar essa dívida que na vida passada que eu adquiri, eu estou sofrendo nessa vida porque eu sou eterno devedor, eu estou devendo, eu fiz o outro Isso, sofrer. viu? Isso se perde, a pessoa se perde lá no passado em vez de viver o presente dela agora, né? A prova e a expiação, uma nova oportunidade, a prova, a expiação e a missão, uma nova oportunidade. Eu vou falar uma coisa para vocês vão rir, mas eu ouvi isso uma vez numa casa espírita. Com esse negócio do você ir para o nosso lar, tem uma casa lá, já viram essa daí? Porque está lá no nosso lar que você pode comprar uma casa do lado de lá para quando você desencarnar, você ter onde morar. Tem, né? No nosso lar tem isso. Agora, quem enfiou isso lá, eu não sei. Mas aqui, uma vez, um dirigente, conversando com o outro na cocheira, falou assim, olha, aqui é o seguinte, se o marido morre, a casa fica quitada e fica com a mulher. Agora, coável, alguma coisa assim. Só que ele vai ter que pagar do lado de lá. E era um dirigente falando isso daí, que inclusive ele era ligado com um político aí que espírita, que queria mudar a lei justamente isso. O cara sair daqui, é melhor que a família ficar devendo, mas ele está livre. Baseado nesse argumento, gente. Então, o problema nunca é. O problema é que nós carregamos, aquela vicissitude ideológica que nós carregamos. De milênios, não é de agora. Não saímos de Moisés, gente. Estamos lá no pena de italiano. Não saiu de Moisés. Continua sendo Moisés. Né? Não que Moisés, isso eu falo Moisés, que talvez Moisés não seja isso que chegou até nós. Apesar de, né, tudo leva aqui que sim, mas talvez não seja. Mas aquilo que impuseram como dito por Moisés,
Porque a lei tem a lei dos homens e a lei divina dele é impecável. Os 10 mandamentos é impecável. O problema é o que é? O resto, né? Continua, Ju? Agora congelou. Espera aí, que eu quero conversar, falar uma coisa com vocês, porque falta 14 minutos. Acho que em 14 minutos dá para a gente, não sei. Aqui é uma página só, né? Acho que dá para a gente ler essa página, né? Vamos lá. Principais modificações feitas na adulteração. Um estudo. Em sua quarta edição, ocorreu a adulteração de O Céu e o Inferno. Comparando-se com a primeira edição, a verdadeira, as partes mais prejudicadas da obra foram o prefácio e o capítulo 8 original, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Nota: estamos usando a numeração de capítulos originariamente estabelecida por Kardec em sua primeira edição. Nela, o capítulo 5 tem como título Tábua comparativa do inferno pagão e do inferno cristão. Na versão adulterada, esse texto foi incorporado no final do capítulo 6, capítulo 4, o inferno. A partir daí, a numeração ficou modificada. O capítulo 6, o purgatório, virou o 5. O capítulo 7, doutrina das penas eternas, virou o 6. E assim por diante. Esses textos tratam exatamente dos temas considerados os mais controversos e combatidos pelos detratores. Sem contar as centenas de pequenas adulterações, troca de palavras, pontuação, supressão de frases, inclusão de trechos, entre outros. Por todo o livro foram essas as principais questões deturpadas. As referências são de O Céu e o Inferno. O prefácio da obra, retirado. A universalidade do ensino dos espíritos superiores. Parte inicial do capítulo 8, retirada. Nesses trechos retirados pelo adulterador, Allan Kardec apresenta a fundamentação das leis da alma em fatos observados e não em sistemas baseados em opiniões, seja de encarnados ou desencarnados. Parte inicial do capítulo 8, acrescentada. Uma versão mutilada do artigo A Carne é Fraca, publicada na Revista Espírita, foi acrescentada para substituir o texto de Kardec sem deixar um espaço vazio. Capítulo 8, item das leis da justiça divina, 1 ao 25. Partes retiradas, acrescentadas e manipuladas. Como vamos demonstrar a seguir, a adulteração teve como objetivo substituir a teoria moral autônoma, castigo como sendo sofrimento moral. As vicissitudes são oportunidades e desafios. A expiação é uma escolha consciente para superar a imperfeição. Pelas falsas teorias da queda, karma, vicissitudes eternas, expiação como castigo divino. Daqui em diante, vamos examinar cada uma dessas questões. Aí é longo depois, né? Então... Oi? Não, falando que não dá para continuar, que agora só a primeira questão, várias laudas. A gente vai parar aqui. E aí a gente vai finalizar a gravação, que aí a gente vai conversar offline